Salve pessoal, tudo bom? Estou gravando este vídeo aqui com o propósito de esclarecer o significado do primeiro verso do livro de Gênesis, que é o primeiro livro das Sagradas Escrituras. É claro que este vídeo não terá a pretensão de abarcar todo o sentido, é apenas uma exploração mais ou menos simples, claro, com a sua profundidade, mas com uma linguagem simples e embarcando nos ramos da teologia, da filosofia e do simbolismo. E eu vou fazer isso de uma forma diferente na qual eu estou acostumado a tratar de filosofia, psicologia, antropologia, simbolismo e tudo mais. Quem conhece o meu método de exposição sabe que basicamente eu chego sem notas e vou falando. É claro que há um preparo anterior. Eu escrevo, faço notas, faço uma estrutura em alguns casos, mas eu deixo que a espontaneidade faça o seu papel diante das minhas exposições. Então, quando eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma aula, eu chego sem notas e vou falando de acordo com a necessidade daquela circunstância. Então eu vejo as pessoas, eu olho, vejo o que elas precisam ouvir e vou deixando com que a coisa siga o seu rumo naturalmente. E de algum modo meu discurso é parecido com uma música de jazz, com improviso de jazz. Eu tenho a harmonia, ou seja, eu tenho a cama, eu tenho as notas, eu tenho as reflexões, eu tenho os textos de base e vou improvisando com as palavras. Mas o meu trabalho intelectual, escrito e a oralidade estão em uma grande interseção, porque eu escrevo sobre aquilo que falo anteriormente e falo sobre aquilo que escrevo, certo? Então, a minha exposição hoje será um pouco diferente, porque eu não falarei sem notas. Na verdade, eu lerei um texto que eu mesmo escrevi, e trata-se de uma série de textos que eu escrevi comentando versículo por versículo do livro de Gênesis. E eu já escrevi até o capítulo 4. Então é muita coisa, escrevi muita coisa. E não sei se esse texto chegará a ter vida numa forma literária mais elevada, como tornar-se um livro, mas eu estou fazendo esse trabalho em base em tudo aquilo que eu tenho lido sobre o livro de Gênesis e reflexões pessoais. Então, existe um viés exegético, ou seja, baseado na palavra, no sentido do texto, e também hermenêutico, de interpretação e de diálogo com os padres da igreja, com outros autores, e também diálogo com o próprio texto, um diálogo pessoal. No caso, a minha interpretação simbólica, com base em diversas outras leituras e tudo mais. Então, a gente começa com o texto, em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashmaim deret haaretz. Certo? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, aqui eu já vou começar a leitura do meu texto e vou comentá-lo. No princípio, no verbo criou Deus o céu e a terra. De Cristo é concebido o cosmo. Tal como o verbo se fez carne na consumação do mistério, do verbo vem o corpo da existência em seu prelúdio. Então, essa ideia de que o princípio é Cristo, ela não é minha, ela está nos primórdios do cristianismo, isso aí está em Orígenes de Alexandria, nas suas homilias ao Gênesis, e também em outros autores importantes. Então, Cristo é o alfa e o ômega, o princípio, o fim e tudo o que existe no interlúdio, no intermédio. Por ele, para ele e através dele, tudo foi criado. Assim foi revelado aos apóstolos e santos padres. Cristo é a sabedoria artesã de Deus. E aqui já traz uma ideia que é própria do grego, do termo em grego, que se a gente for ver esse mesmo verso em grego, que é enarchi, episen, oteos tum uranon keten. Em grego, a palavra episen, que está para criar, fez, ela vem do poesis, ou seja, da feitura.
trazendo uma ideia de que Deus ele cria o mundo como um artesão, como um poeta, como um artista, que compõe a sua sinfonia cósmica, o seu poema cósmico. E esse poema é composto com as palavras de Deus, que dá o ser a todas as coisas, certo? Então, isso está associado com uma das vocações humanas, que é a vocação de criar com Deus. Se Deus cria o homem com a imagem de Deus, também é aquele que cria ou aprimora a criação. E aí daí nasce todas as artes técnicas. Então, Deus ele criou a natureza, criou a relva, criou as flores, criou a terra, e o homem, para se relacionar com a criação, cria também. Isto é a técnica, ou seja, a agronomia, a floricultura e tudo mais, o tratamento da terra, dos alimentos, dos cereais, que são tão importantes para a sobrevivência humana. E já é um princípio de imagem de Deus, que em hebraico é Tselem Elohim, certo? Então, a imagem de Deus é não só a imortalidade da alma, mas também o aspecto criativo. Deus cria, e assim o homem é convidado a agir como Deus, criando, certo? E daí nascem as artes, as técnicas e tudo o mais. A sabedoria de Deus é a sua própria palavra, pois não há distinção entre a palavra e a sabedoria. A palavra é a sabedoria que se manifesta, e a sabedoria é a cabeça da palavra. Essa palavra aqui que eu usei, cabeça, ela tem uma importância central, porque Bereshit, um dos seus significados em hebraico, além de princípio, ele também era usado em contextos para falar da cabeça. E aqui eu coloquei uma nota de rodapé. Vale lembrarmos que o nome deste livro em hebraico é Bereshit. Os nomes dos textos sagrados no Velho Testamento é sempre a primeira palavra do texto. Então a primeira palavra do Gênesis é no princípio, princípio. E aí Bereshit é o nome naturalmente do livro. Este termo, em resumo, significa princípio, mas o termo também era utilizado em outros sentidos. A palavra também designava a cabeça, ou seja, a primeira parte do corpo humano em relação ao céu. Algo mais elevado no homem, porque está próximo do céu, a cabeça. No princípio, isto é, na cabeça da criação está Cristo, sendo ele próprio a cabeça. Assim, Cristo é o princípio, a cabeça de todas as palavras de Deus. No Evangelho de São João, na tradução da Vulgata, no capítulo 8, versículo 25, São Jerônimo optou por usar a palavra principium, na resposta de Jesus à pergunta dos escribas e fariseus. Quem és? Dissebant ergo ei, tu qui és, dicite eis Iesum, principio quia et locor vobis. Ou seja, princípio, cabeça, etc. E sempre tem essa relação do Antigo Testamento com o Novo. Então, quando aparece princípio no Novo Testamento, evidentemente está se referindo ao Gênesis. Isso a gente vê claramente no prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o verbo estava junto de Deus, etc, etc. Mas também a gente vê no Evangelho de São Marcos, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, sempre o texto está se relacionando um com o outro, né? E aqui eu sigo. A palavra é a sabedoria que se faz carne e vem pela carne, de tal modo que a encarnação do verbo e das palavras é propriamente o que chamamos de geração e criação. Assim, quando Deus proclama haja luz, a luz é criada na palavra, isto é, em Cristo. Deus cria e ordena todas as coisas por meio da sua palavra, conforme o canto do salmista. Porque ele disse e tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu, que é o Salmo 32, verso 9. Quanto ao prólogo do Evangelho de São João, seu significado jamais se esgotará. Até o fim dos nossos dias, continuaremos refletindo sobre este prólogo e extraindo algo de novo. É importante que comentamos as palavras escolhidas. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ora, por que a palavra Logos? E também porque há todo o mistério da relação de Cristo como sendo o Logos divino. O que é o Logos divino? É interessante observar que não apenas os cristãos mencionam Logos. Por exemplo,
Filon de Alexandria, um judeu, também discute o Logos divino como uma manifestação de Deus. Segundo Filon, existe Adonai. Eu usei a palavra que está no texto é Yahvé, mas a gente fala Adonai. Ou seja, além disso, os neoplatônicos mencionam o Uno e o intelecto divino como a primeira emanação desse Uno. Na terminologia cristã, isso se refere ao Pai gerando o Filho, o amor do Pai gerando o Filho, e o amor do Filho gerando o Espírito Santo. Pode-se dizer que o que foi revelado aos cristãos e aos judeus já está presente nos textos filosóficos dos gregos. Ora, o que foi revelado aos cristãos já havia sido intuído pelos filósofos. Claro que não é o mesmo trinitarismo, porque para eles o intelecto divino é uma produção, uma criação de Deus. Não é propriamente o uno, mas algo que vem dele. Mas não é ele. Contudo, para que eles chegassem a essa conclusão, é interessante notar que eles também falavam da alma do mundo, que vem do intelecto divino. É como o Pai que gera o Filho e juntos produzem o Espírito, que procede do Filho. Eles têm a alma do mundo que procede do intelecto e que seria a presença do mundo nas coisas. O fato dos gregos terem intuído isso mostra que Deus plantou no coração do homem essa verdade, a verdade trinitária sobre quem ele é. E é incrível como essa estrutura trinitária é encontrada em quase todos os povos. No hinduísmo, por exemplo, há uma estrutura trinitária com 3 grandes deuses que, na verdade, são manifestações do mesmo Deus: Brahma, a face de Deus quando cria; Vishnu, a face de Deus quando conserva; e Shiva, a face de Deus quando destrói. Além disso, entre os gregos há muitas estátuas antigas, datadas de cerca de 2000 anos antes de Cristo, que mostram Zeus, Hades e Poseidon como se fossem o mesmo Deus. 3 faces da mesma divindade. Isso reflete que os antigos filósofos cristãos diziam: são as sementes do verbo divino que Deus colocou em toda a criação, inclusive dentro dos homens. O grande ponto sobre o Logos é que ele significa razão, isto é, a ordem pela qual as coisas existem e funcionam. Ou seja, aquilo que dá estrutura e sentido para a realidade. Então, qual é o sentido do ser? Qual é o sentido das coisas que existem? Por que as coisas são como elas são? Por que o mundo tem essa estrutura? Tudo isso é evocado pelo Logos. Cristo, enquanto Logos divino, pode ser comparado a um instrumento musical, como uma flauta de sopro. Talvez aqui, essa analogia, esse simbolismo, ele precisa ser refinado de forma literária, porque pode causar confusão. Mas é uma boa imagem. Não sei se eu vou preservá-la no texto, não sei se eu vou adaptá-la, mas eu percebo que ela precisa de um certo refinamento, que é uma imagem do Cristo como uma flauta. Cristo, enquanto Logos divino, pode ser comparado a um instrumento musical, como uma flauta de sopro. O Pai, ao soprar essa flauta, produz uma melodia, mas essa música necessariamente segue a estrutura interna do instrumento. O tamanho, a forma e a disposição da flauta determinam como a música será, como o som será. Assim, toda a canção da criação que o Pai entoa através do Filho segue a ordem interna do próprio Filho. Isso é o que significa Logos, razão e princípio ordenador. Isso tem tudo a ver com a filosofia, tanto que o texto em grego usa palavras importantíssimas para a filosofia, como poesis, ou seja, epiesin, poesis, feitura, certo? E enarche, que significa arque, né? Se a gente for fazer uma transliteração mais vulgar que todo mundo consegue entender, arque, aqui o princípio no qual buscavam todos os filósofos naturalistas, como Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes. Ou seja, o princípio fundador de todas as coisas, o princípio das coisas existentes. Cristo seria esse princípio, e tem tudo a ver com a busca da filosofia por princípio ordenador, que
Em poucas palavras, o que é a filosofia? É a contemplação amorosa do real, buscando a unidade do ser com o conhecimento. Isto, no fim, é buscar encontrar Cristo nas coisas, né? Certo? O filósofo, ele busca amar a realidade, o método dele é o amor. Na medida em que ele conhece as coisas, ele passa a amá-la, certo? E na medida também que ele reconhece que não pode esgotar toda a realidade, aí ele passa a amar mais. É o grande paradoxo do amor e do conhecimento. É impossível conhecer todas as coisas, o homem necessita do conhecimento, mas ele não pode conhecer plenamente as coisas, certo? Então a única coisa que pode vincular o ser com o conhecimento é o amor, certo? Com isso podemos compreender por que os medievais, como Santo Agostinho, harmonizaram a teoria das ideias de Platão com o cristianismo. Cristo, sendo Logos, é a mente divina na qual se encontram todas as formas universais. As realidades eternas que os platônicos buscavam contemplar encontram-se de maneira perfeita em Cristo. Ele é o intelecto divino, aquele no qual todas as coisas possuem sua essência. Assim, em certo sentido, os platônicos realizavam um exercício que se aproximava da religião fundada posteriormente pelos cristãos, ou, melhor, pelo próprio Cristo. E os filósofos, ainda que sem saberem plenamente, contemplavam na criação e na busca o próprio Verbo divino. Cristo é aquele em quem se encontram todas as formas universais, como eu disse, que também são chamados de os exemplares, como diziam os medievais. No entanto, essas são apenas palavras se não houver uma intuição direta dessas formas, pois, sem essa percepção, o que estou dizendo não terá verdadeiro significado. Trata-se de uma realidade profunda sobre a natureza das coisas, algo que, através da filosofia, Platão e Aristóteles foram capazes de intuir. Essa compreensão, porém, não está restrita a poucos. Está ao alcance de qualquer um. E é exatamente o que São Paulo ensina. Olhar na criação e observar essas formas eternas que ecoam, que dizem nela. Então aqui eu usei o trecho de Romanos, capítulo 1, verso 20, que São Paulo diz: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, tornaram-se visíveis à inteligência, desde a criação do mundo nas suas obras. Certo? Então é possível contemplar Cristo com a inteligência, com a razão. Porque as palavras de Deus estão nas coisas, certo? Porque se você não intuir a existência dessas formas primordiais que se refletem nas coisas aqui e agora, dificilmente conseguirá entender o que é o intelecto divino e porque Cristo é o Logos divino. Então, o Logos divino significa isto, precisamente. É onde estão todas as formas e todos os princípios das coisas criadas e geradas. Nesse sentido, a filosofia nos leva até Cristo. Pois em Cristo estão tanto a physis quanto a metaphysis, a ordem natural e a realidade que transcende, isto é, a terra e o céu. E aqui a gente já vai para duas palavras importantíssimas no Gênesis. No princípio Deus criou o quê? Céu e a terra. O que é o céu e a terra? Certo? Por céu e terra, compreende-se todos os aspectos possíveis da realidade, tanto os materiais quanto os imateriais, bem como os que intercedem. Ou seja, o céu e a terra, eles compõem uma visão trinitária, de céu, terra e aquilo que intercede os dois, certo? O cosmo é feito de tudo aquilo que pertence ao céu, a face espiritual da realidade, e de tudo aquilo que pertence à terra, a sua face material. Essa expressão também indica o início do tempo, que é o intermediário entre o céu e a terra, marcando o advento da criação e a manifestação primordial do ser, concedido por Deus na criação. O ser está presente tanto no tempo quanto na eternidade, tanto no céu quanto na terra.
Nesse contexto, a palavra Elohim, usada no primeiro verso, em português, Deus, faz-nos compreender Deus como aquele que concede o ser. E aqui eu coloquei uma nota de rodapé, explorar mais o significado do termo Elohim para os judeus em poucas palavras. E o que eu posso falar disso aqui agora é que o termo Elohim, por que ele é comumente traduzido como deuses? Porque Elohim não é um termo próprio para a grandeza de Deus. E esse termo ele não é usado só no contexto de referir-nos a Deus, mas ele também se refere a homens. Como, a exemplo, o sacerdote na missa está em persona Christis, e o termo Elohim, Ben Elohim especialmente, era usado aos sacerdotes que estavam fazendo o ofício litúrgico de sacrifício. Ou seja, estavam de algum modo em persona de Deus, sendo sacerdote. E é o termo Elohim usado nos Salmos, no Salmo 82, creio eu, que fala: vós sois deuses, ou seja, vós sois Elohim, deuses, né? Ou seja, tem esse princípio de divino dentro de você. Tselem Elohim, princípio divino não no sentido de centelha, gnose, mas no sentido de imagem, certo? E é esse termo também que Jesus usa para falar: vós não sois Deus, etc. Então, esse termo Elohim, ele não está fechado apenas para se referir a Deus. Os termos usados pelos judeus para se referir a Deus é Adonai, que quer dizer Senhor, e Hashem, que quer dizer o nome. Então, você não vai ver geralmente um judeu se referindo a Deus com Elohim. Ele pode usar, mas não é um termo tão adequado assim. Para compreender com honestidade as palavras do autor sagrado e criou o céu e a terra, é essencial ultrapassar a interpretação literal e materialista cartesiana, que leva o raciocínio acostumado a distinguir as realidades como entes opostos, ou seja, um planeta Terra e um paraíso celestial acima das nuvens, precisamente no céu e abarcando os astros. Lê-las assim não só conduziria a uma impressão superficial e errônea do texto, quanto traria uma série inevitável de monstruosidades e contradições à tentativa de uma compreensão aprofundada. O céu e a terra, conforme revelados nas escrituras sagradas, não são meramente domínios físicos, mas realidades espirituais criadas e não opostas, apenas distintas em sua essência e propósito. O céu, Hashmaim, novamente refere-se às realidades espirituais, à manifestação espiritual divina. E aqui eu usei uma palavra que eu até coloquei em vermelho: manifestação espiritual divina e suas energias. O termo energia não é muito bom, vou trocar. A terra, Haaretz, por outro lado, diz respeito à manifestação concreta e material, não restrita ao fenômeno físico-corpóreo, mas ao todo sensorial, que é um polo de manifestação da realidade espiritual. Adentramos assim um segundo nível de compreensão. A separação desses aspectos da realidade não existe de fato, sendo distintas apenas por abstração mental, apenas como imagem poética, para melhor compreensão humana. Ora, o que é ligado na terra é ligado também no céu. A questão também se refere à própria composição do homem. Muitos acreditam que o homem é composto de 3 aspectos completamente separados, chamados de alma, corpo e espírito. No entanto, isso não é verdade. Não se trata de aspectos separados, mas distintos que se referem à mesma entidade, o homem. O corpo e a alma e espírito formam uma unidade, de modo que o que está na alma também está no corpo, e o que está na alma e no corpo também está no espírito. Assim é a realidade das coisas. O que está no céu também está na terra, e o que está na terra também está no céu. O polo espiritual se revela através da manifestação concreta e terrena, enquanto o polo terreno não subsiste sem o espiritual, sustentando-lhe este na existência e o assumindo por símbolo, que nada mais é do que uma das formas de manifestação do espírito. Aqui eu coloquei uma nota de rodapé, o símbolo, dizendo: aqui entendemos símbolo como uma representação analógica de um ser, ente ou forma. É a reunião dos atributos em sua exposição formal e codificada, certo?
Nada surge no polo terreno que já não esteja profundamente concreto e demarcado no espiritual. Portanto, há um germe espiritual no terreno e um germe terreno no espiritual. E através desse elo, ambos interagem efetivamente entre si. Como bem nos ensinou Santo Ambrósio, do céu vem a prerrogativa e a causa da geração, e da terra está a substância da geração. Isto aqui eu estou usando o hexamerão do Santo Ambrósio, né? Certo? Aqui eu até cito a página 23 e tudo mais. Veja que, para entender o céu e a terra, isso daí já dá o tom da questão da encarnação, do motivo da encarnação. E o entender o mistério do céu e da terra é entender a encarnação, que é a chave deste mistério. Então, Cristo manifesta em sua vida e em toda a sua atividade terrena tudo aquilo que já é no aspecto espiritual da verdade, concretizando o que dela outrora contemplaram os profetas e revelaram os anjos. Conforme o ensinamento dos santos padres, a encarnação não foi meramente uma consequência do pecado original, ou seja, um acidente para reparar uma falta, mas algo que esteve sempre contido na verdade, nos planos de Deus, mesmo antes de ser concebida a criação de Adão. Na criação, é plantada no polo material a semente do mistério. Da encarnação, ela floresce, amadurecendo no madeiro e revelando-o em plenitude. Manifesta-se o princípio terreno contido na face espiritual da verdade. O Filho de Deus, o Verbo Divino, contém em si o germe terreno no seio da Trindade, muito antes da queda ocorrer temporalmente. O homem, por sua vez, é feito do céu e da terra, barro e sopro. E aqui eu finalizo esse comentário ao verso 1º, né? E aqui eu já continuo com o verso 2º. Então eu comentei versículo por versículo. Uma linguagem simbólica, alegórica, pautada nessa hermenêutica de interpretação com base na tradição católica, posto que sou católico. Então, é isto. Por favor, comentem as suas impressões, compartilhem esse vídeo, curtam e tudo mais, que é importante para que, caso você tenha gostado desse conteúdo, para que ele seja engajado na rede social. E, no mais, é isto. Fiquem com Deus. Um abraço.